Gente, quero agradecer a Deus pela vida de vocês. Vocês viram que eu iria... Vocês, gente. Vocês viram que eu iria orar pelo Betânia Online, ela já orou pelo Betânia Online, pela intercessão, já, né? Faltou entregar a profecia, mas enfim. Aqui, ó, o celular você esqueceu. Quero agradecer a Deus pela vida de vocês, irmãos do Betânia Online, muito obrigado, que Deus abençoe. Gente que a gente aprendeu a amar, a conhecer nesse espaço que é um espaço interativo. Quero agradecer a vocês, irmãos do Betânia Online, que vieram aqui, que estão aqui presentes. Vocês são bênção, vocês sabem o quanto vocês me abençoam nessa caminhada. Quero agradecer a vida também de alguns amigos que estão aí pela área, o Jonatas, a Jana, que são músicos. Na verdade, o Jonatas é músico e a Jana é uma mulher crente de oração para estar casada com ele, entendeu? E tem outros amigos, eu tive a grata alegria de ver o meu amigo Vinícius, o pai dele, o Nelson, a mãe dele, que eu esqueci o nome, a dona Rosângela, a Tainá. O Vinícius é meu amigo de colégio, de infância. Estudei com ele. Eu não vou falar o apelido dele aqui, porque não vai ser legal. Mas olha, Vinícius, meu coração com você, meu irmão. Muito bom te reencontrar depois de tantos anos. E, gente, muito obrigado. Betânia é um espaço especial no meu coração, na minha vida, na minha história. Esse lugar aqui é um lugar em que, quando eu cheguei em uma situação muito delicada e encontrei vida. Eu não encontrei uma igreja. Eu não encontrei um lugar somente. Eu não encontrei paredes. Eu encontrei vida. O que faz a nossa caminhada se justificar é se no caminho a gente encontra vida. Então, eu tenho esse lugar como um lugar muito especial para mim. Por isso, irmãos, eu, sem me alongar demais, vou pedir para que vocês abram a Bíblia de vocês no Evangelho de João, capítulo de número 1, a gente vai ler do versículo 19 ao 28. E também depois, né, pessoal aí que tem a Bíblia digital, né, não é que nem eu, abre também em Mateus, que a gente vai ler do 3, do 1 ao 17. Já está ali? Já. Enfim, vou ler aqui na minha Bíblia. Diz assim o texto lá de João. Este foi o testemunho de João, quando de Jerusalém os judeus enviaram-lhe sacerdotes e levitas para perguntar: quem és tu? E ele declarou e não negou, mas anunciou: eu sou o Cristo. Perguntaram-lhe então: quem és tu? Ele disse: eu não sou o Cristo. Perguntaram-lhe então: quem és tu? És Elias? Ele respondeu: não sou. Tu és profeta? Ele respondeu: não. Perguntaram-lhe de novo: quem é você? Quem és tu? Precisamos responder os que nos enviaram. O que dizes a respeito de ti mesmo? Ele respondeu, citando o profeta Isaías: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor. Então, os emissários da parte dos fariseus perguntaram: neste caso, por que batiza se não é o Cristo, nem é Elias, nem é profeta? João lhe respondeu: eu batizo com água. No meio de vós está alguém a quem não conheceis, aquele que vem depois de mim, de quem não sou digno de derramar as correias das suas sandálias. Estas coisas ocorreram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Vou pedir para vocês voltarem um pouquinho lá em Mateus, capítulo de número 3. A gente vai ler do 1 ao 17. E eu vou ler para adiantar, povo. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque o reino dos céus chegou. Porque é dele que o profeta Isaías disse: vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. João usava roupas feitas de pelos de camelo, um cinto de couro, e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre.
Habitantes de Jerusalém, de toda a Judéia, de toda a região do Jordão, iam até ele e eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando seus pecados. Mas quando percebeu que muitos fariseus e saduceus iam ao lugar em que ele batizava, disse-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi fruto próprio de arrependimento, não fiqueis dizendo a vós mesmos: Abraão é nosso pai. Eu vos digo, até destas pedras Deus pode dar filhos a Abraão, e o machado já está posto à raiz das árvores. Aquela que não produzir bom fruto será cortada e lançada no fogo. Eu, na verdade, vos batizo com água, tendo por base o arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, não sou digno de carregar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a mão a pá e limpará a eira, recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo e não se apaga, com fogo que não se apaga. Versículo 13. Então Jesus foi a Galiléia para o Jordão para ser batizado por João. Mas João tentou impedi-lo, dizendo: tu vens a mim e eu que preciso ser batizado por ti. Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então João consentiu. Depois de batizado, Jesus saiu logo da água, viu o céu se abrir, o Espírito de Deus descer como uma pomba vindo sobre ele. E uma voz do céu disse: este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Você pode dar um aplauso ao Senhor pela sua palavra? Glória a Deus, irmãos. Queridos, João Batista, ele talvez seja o personagem bíblico pré-vinda de Cristo mais importante da nossa história. Em João se inaugura algumas coisas, né? Algumas coisas pertinentes e importantes para o conjunto do cristianismo, para aquilo que a gente entende hoje ser o caminho que a gente persegue, o caminho que a gente trilha, o caminho que a gente vai. Em João se inaugura uma nova era, na perspectiva do que vinha a ser fé, do que vinha a ser a vida, não religiosa, mas a vida intrínseca. Porque para mim, eu não vivo uma religião, eu não vivo somente a institucionalidade. Eu vivo um caminho. Jesus é proposta de existência. E convirjo com vocês na ideia de que esse lugar é o lugar onde eu devo estar, para viver o caminho em comunhão. Em João, a perspectiva religiosa dominante da época tinha alguns preceitos, algumas formas de agir, de atuar, que em João se transforma, muda. O paradigma é quebrado, ele inaugura um novo tempo, uma nova era na ideia de relacionamento com o transcendente, na ideia de relacionamento com Deus, na ideia de relacionamento com o ser que vai para além da nossa compreensão ou da nossa capacidade de sistematizá-lo. Em João se inaugura uma nova era. Então, para que a gente tenha uma ideia da era em que nós estamos inseridos, a gente precisaria fazer uma análise crítica daquilo que a gente vive hoje, enquanto sociedade, enquanto mundo, enquanto vida, enquanto existência. Segundo os estudiosos, nós vivemos no que eles chamam de, vou ler aqui minha cola, era da informação, era digital. Tudo o que fazemos hoje em dia está conectado ao celular, ao computador. Alguns já conseguem fazer pix do relógio que tem no pulso. As coisas tomaram uma outra proporção. É tudo muito veloz. As informações chegam para a gente com muita rapidez, com certa precisão, mas com muita velocidade. Somos encharcados de notícias quase que 24 horas da nossa vida. Temos um aparelho que dorme muitas vezes ao nosso lado da cama, que capta nossas informações a despeito da nossa vontade.
nos sugere conteúdo, informação, nos sugere gostos, tendências, observa, araponga a nossa vida todos os dias, o tempo inteiro, vasculha quem a gente é. E nesse tempo presente, algumas coisas me chamam muita atenção. Vivemos um tempo marcado pelos excessos. Tem um filme, né, que lançaram, até ganhou Oscar, que chama-se Tudo, o Tempo Todo, em Todo Lugar. Somos marcados por isso. A despeito da nossa vontade, daquilo que a gente quer, se a gente abre a rede social, se a gente vai ao computador, se a gente vai a um banco, nos é sugerida alguma coisa. Excesso de informação, excesso que trabalha o ponto de vista mercantil da nossa alma, do que a gente tem que comprar, do que a gente precisa vender, das relações que se baseiam hoje em dia em cima do comércio. Olhamos para o conjunto da humanidade e pensamos extrair do humano que está do nosso lado geralmente o que há de melhor, mas não, hoje só pensamos em extrair. Qual tipo de coisa ou vantagem eu tenho nas relações que eu construo? E quando a gente vai para esse lugar pequeno de relacionamento, algumas coisas vão se tornando presentes no nosso dia a dia, e isso é extremamente terrível. Vivemos um mundo muito egoísta. Vivemos numa sociedade que só pensa e só converge em si mesma. E corremos o risco de, mesmo em Cristo, olharmos para a nossa caminhada e não entendermos que ela é um lugar de compartilhamento. E o pior, essa perspectiva destruiu em muitos corações e mentes o que vem a ser a fé. A pessoa de Deus está desconstruída no coração e na mente de muita gente, por quê? Excesso de informação. Olhamos para Deus e pensamos que Ele é um banco, aonde a gente vai para retirar alguma coisa. Olhamos para a nossa vida de fé e achamos que Deus vive para resolver as pendências e dilemas que a vida apresenta para a gente na caminhada. Nos frustramos. Vivemos a era do like, gente. Está tudo ruim em casa, mas eu vou tirar uma foto para ganhar like. Meu casamento está indo para a vala, para o buraco. Mas eu tiro foto com a minha esposa, bonita, num lugar legal, só para que as pessoas validem aquilo que já está acabado e destruído no conjunto da minha vida. É a espetacularização do absurdo. Nada é profundo. Bauman chama essa geração de a geração líquida. É tudo superficial. Não há profundidade, e isso alcança a nossa perspectiva de fé. Olhamos para Deus e achamos que Ele está ao nosso serviço. Achamos que a fé, ou que a pessoa de Deus, atua como um mágico da cartola. Que a todo problema e dilema que eu apresentar para Ele, lá de dentro Ele vai tirar um coelho que vai resolver tudo. Não quero te decepcionar. Mas Deus não é isso. Um outro problema que a gente vive por conta dessa era da informação, eu tenho que correr. Vivemos a era da pós-verdade como fonte objetiva para todo tipo de coisa que a gente constrói em nós mesmos. E o que é a pós-verdade? A pós-verdade é o que eu consigo captar, que se comunica com aquilo que na minha consciência ou na minha interioridade eu já tenho predisposição para acreditar. Ou seja, não sei se isso aqui é branco. Por quê? Porque na minha cabeça ele é azul. Mas o fato diz que é branco. A pesquisa diz que é branco. A sociedade diz que é branco, mas eu quero acreditar que isso é azul. Por quê? Porque eu quero.
Não tem a ver com a verdade que me confronta. Não tem a ver com a verdade que me desafia. Não tem a ver com a verdade que me leva a um lugar de reflexão, de ponderar a vida. Tem a ver com o que eu quero. Construo uma realidade do meu tamanho. Vivemos a era da epidemia da indiferença. E essa talvez seja a pior. A dor alheia já não nos toca. O absurdo, já para a gente, é quase que palatável. Olhamos a semana, ou as últimas 2 semanas inteiras, um genocídio acontecendo na Palestina. E um genocídio infantil, e isso não arranca da gente um suspiro de tristeza e sofrimento. Vemos os casos desculpa, eu não quero ofender ninguém, mas vemos o caso infeliz que a gente está vivendo, das pessoas que abandonam a capacidade de amar um ser humano para amar um bicho sintético, um bebê sintético. Ainda se acham no direito de ir para a fila do UPA, onde tem gente sofrendo, roubar lugar de seres humanos. O contrário do amor não é o ódio. Ódio e amor são faces da mesma moeda. O contrário do amor é a indiferença. É quando o outro, para mim, é nada. O que vale é o que eu quero, o que eu preciso, o que eu necessito. Tudo é relativo. Quando eu perco a capacidade de chorar com os que choram, de se alegrar com os que se alegram, de me compadecer com a dor e com as tragédias produzidas pela humanidade e pelos poderes estabelecidos, o amor se esvaziou em mim. É indiferença quando vemos a fome crescer num mundo que produz 4 vezes mais alimento do que o necessário para todos os seus habitantes, mas mesmo assim, por razões comerciais, preferem queimar a colheita excedente ao compartilhar com quem tem fome. É indiferença quando nos mantemos passivos diante do racismo, do preconceito, quando não temos coragem de dizer, mas pensamos que morador de favela é gente sem educação e perigosa. Quando pensamos ou dizemos que bandido bom é bandido morto. Quando engrossamos a fila da homofobia, da transfobia ou de qualquer ódio disfarçado de opinião. O amor morre em nós quando, diante do antagônico, do diverso, da barbárie, decidimos não amar. Cristo nos alertou sobre esse esfriamento. Não se trata de concordar, validar, apoiar. Amar é um imperativo obrigatório na nossa fé. Jesus não chamou aprove, concorde, ele falou ame. Aleluia. A despeito disso, diante das injustiças do mundo, e eu tenho que acabar, gente, a gente se pergunta onde é que está Deus. Eu quero propor para vocês, há um teólogo alemão que eu acabei esquecendo de colocar o nome dele aqui, que ele foi questionado sobre isso. Eu até falei com o Betânia online hoje de manhã sobre isso. E ele é muito famoso, ele é acessado por quase todas as cátedras de teologia, que uma vez em sala de aula perguntaram para ele assim, diante da dor e do sofrimento da humanidade que é gigante, aonde está Deus? Que não vê essas crianças morrendo na Palestina, que não vê as pessoas sofrendo na fila do SUS, que não observa isso.
E ele respondeu, e eu faço uma adaptação aqui: Deus se esconde no trem lotado às 5 da manhã, na luta pela sobrevivência do trabalhador que passa 12 horas fora de casa para, ao fim do dia, receber um salário que mal dá para alimentar sua família. Deus está no colo de cada mãe que perde seus filhos para as drogas. E também está no seu luto quando esse filho morre, as balas do mal e do sofrimento. Deus está no corpo violentado de uma criança abusada por quem deveria protegê-la, ou qualquer pessoa que gozava de sua confiança, e depois, na culpa que a sociedade impõe sobre ela porque ela estava vestindo uma roupa não adequada, num lugar que não deveria estar, ou fazendo aquilo que não deveria fazer. Deus está na fila do SUS. Deus está na fome do trabalhador. Deus está dormindo nas calçadas, com frio, com sede, com fome, com preconceito, com abandonado, largado. Deus está presente na dor que é causada em seu nome, quando usamos uma moral que mata, ao invés de acolher com amor. A questão, gente, não é onde Deus está. E eu vou finalizar aqui, por conta do tempo, não vai dar para mandar tudo. A questão é aonde nós estamos. A resposta para a dor dessa geração é a inauguração de uma nova era. João Batista foi corajoso o suficiente para inaugurar uma era, combatendo as instâncias de poder religioso, de poder político. Enquanto se cobrava perdão no templo, João Batista oferecia perdão gratuito à beira do rio. Enquanto no templo só entrava quem tinha dinheiro para pagar, na beira do rio, o acesso era gratuito. Era para quem quisesse, para quem precisasse e para quem ainda tinha uma chama de vida no peito. Deus quer levantar João Batista aqui nessa manhã. Deus quer levantar Betânia como um lugar chamado baluarte. Baluarte significa lugar seguro. Deus quer levantar a gente, você, para que à beira do Jordão, Jordão esse que é lugar de passagem, que foi para onde Josué levou o povo para entrar na terra prometida. Deus quer nos levar para a beira do Jordão, para que a gente inaugure uma nova era. Uma era em que a culpa não vai ser mais aquilo que nos aproxima de Deus. Uma era que o medo não vai ser mais aquilo que nos aproxima de Deus. Uma era em que o pavor desta geração vai nos tocar, mas não vai nos inviabilizar. Pelo contrário, vai nos potencializar para que a gente seja resposta para um tempo de gente acabada. O projeto de Deus para essa era falida é a igreja. Somos nós, sou eu e você, que a despeito de todos os dilemas e dores que vivemos internamente, não desistimos, insistentemente continuamos no caminho, lutando, batalhando, chorando muitas vezes, sofrendo muitas vezes, mas permanecendo em Cristo Jesus. Pode ficar de pé, irmãos. João foi para o deserto. Não vai dar tempo de falar tudo. Mas na guerra dos Macabeus se estabeleceu uma nova ordem. Uma nova ordem de sacerdócio, que eles chamam de sacerdócio real.
O que eles chamam de sacerdócio real. Lá na frente, quando Pompeu invade Jerusalém, se dá um golpe. Herodes, junto com Pompeu, tomam o templo e estabelecem uma outra ordem sacerdotal. Naquela ordem sacerdotal, além de Herodes, ele coloca 5 pessoas, 4 filhos e Caifás, que lá na frente vem matar Jesus. Vai ser o cara que mata Jesus. Esses caras começam a perseguir as pessoas do templo. Começam a ir atrás dos sacerdotes que estavam lá há muitas gerações. Isso aconteceu 165 anos antes. 37 anos antes da aparição de Jesus, o pai de João tem a revelação do seu nascimento. Só que ele é impedido de falar. Porque aquele período, ele fica mudo. Aquele período é o que a gente chama de interbíblico, né? 400 anos de silêncio. Mas não acredite não, Deus é um Deus falador. Nesses 400 anos de silêncio, milhares de profetas foram mortos em Jerusalém. Jesus, quando entra na entrada triunfal, ele olha para Jerusalém e ele fala: Jerusalém, Jerusalém, que mata seus profetas. Quantas vezes eu quis abraçar vocês como as galinhas abraçam os seus pintinhos. João Batista e sua família, para não morrer, fugiram para o deserto. Tentaram caçar o direito profético desse cara, mano. E é assim, quando você se levanta para ser profeta, não aguarde validação. Quando você se levante num movimento profético, não aguarde que as pessoas vão chancelar a tua vida. Não espere aplauso, tapinha nas costas, olha, tu é bênção. Espere desaprovação, perseguição. A cruz que nos salvou, pela sua obra vicária, também é uma denúncia. Jesus espiritualmente foi morto para nos salvar, amém? Mas ele foi morto humanamente porque resolveu questionar. Porque foi profeta. Profeta é muito menos pelo eis que te digo, muito menos pela espetacularização da coisa e muito mais por aqueles que ousam seguir a Jesus a despeito dos preconceitos, medos, culpas, raivas, ódios, perseguições e bandejas com a sua cabeça em cima. Então eu peço que você feche os seus olhos. Te peço 5 minutinhos só para finalizar, orar e liberar você para o almoço. Você que está aí no seu lugar, que de alguma maneira se identificou com essas breves palavras que a gente está falando aqui. Eu peço que aí do seu lugar você levante uma das suas mãos assim, ó, bem alto para que eu possa ver, bem alto, glória a Deus, sem medo. Eu sei que o chamado profético da inauguração de uma nova era dá um pouquinho de medo, mas é com você mesmo que Deus está falando. Não tenha medo não, é com você mesmo que Deus quer fazer essa revolução. É com você mesmo que Deus chamou para fazer um movimento santo de transformação, de mudança, de quebra de paradigma. É com você mesmo. Vamos orar, irmãos, aí do seu lugar mesmo. Pai, muito obrigado por essa manhã. Obrigado porque nós sabemos, Senhor, dos desafios que a vida nos oferece. Sabemos das dores, sabemos dos medos, sabemos das culpas, do quanto às vezes a gente se sente incapaz. Mas sabemos, Senhor, que o Senhor é um Deus que está ao nosso lado a despeito de tudo, de qualquer coisa.
Sabemos que o Senhor é um Deus que nos capacita, nos esforça, nos faz, Senhor, vitoriosos, a despeito das derrotas que a vida nos oferece. E por isso te louvamos, engrandecemos o teu santo nome, porque, Senhor, aqui se levantará uma geração de João Batista, de gente que prepara caminho, de gente que aplana, Senhor, como diz a tua palavra, de gente, Senhor, que nivela, de gente, Senhor, que traz para perto, que acolhe, de gente que no mundo de ódio e de indiferença resolveu amar. Que o Senhor abençoe a vida dos teus servos, em nome de Jesus, amém. Eu quero ser a expressão